Caros amigos da Lisfera e da rubrica Via Livre, para o Via Livre de hoje, dia 6 de novembro de 2011, eu queria falar e fazer uma crítica bastante severa sobre os horários das companhias ferroviárias, neste caso da CP. Eu queria começar por dizer o seguinte: nós sabemos todos que na economia das empresas ferroviárias, e não só, também nos outros modos de transporte e tudo o que seja na nossa economia global, as empresas têm as suas receitas, que cada vez às vezes são cada vez menos, e têm muitas despesas que, por contrário, às vezes são cada vez mais, e essas despesas englobam muitas rubricas, muitas categorias, muitas áreas. Neste caso, já a nível ferroviário que estou a falar, temos a área da exploração, a área do pessoal, a área financeira, com amortizações e pagamentos de juros, aquelas coisas todas que nós sabemos. Indo especificamente a essa área dos horários, para uma empresa de transportes como a CP, quem diz CP diz a Renfe, diz a SNCF, porque lá fora também acontece isso, de uma maneira que eu acho estúpida, completamente estúpida, não tem sentido. E não vale dizer que agora as pessoas têm internet. Eu sei que as pessoas têm internet, mas nem todas as pessoas vão lá e também não podem ser obrigadas a lá ir. Isto para começar. E por outro lado, eu acho que por exemplo, agora, nestes tempos de crise que se vive, eu sou a favor que se faça a redução de custos em todas as áreas. Por exemplo, neste caso da CP, ela está a fazer, obrigada pelo Governo, a fazer grandes cortes em tudo, mesmo na exploração. Por exemplo, agora acontece o caso da Beira Baixa, em que se está a fazer o serviço com os UTEs 2240 em lugar de comboio com locomotiva e carruagem, que seria mais adaptado e que seria melhor, mas estão a fazer esse serviço com os UTEs 2240 para reduzir 1,5 milhão de euros na exploração em relação àquele serviço intercidades Lisboa-Covilhã. Pronto, quem diz na área da exploração e noutras despesas também a CP está a fazer grandes cortes. Portanto, eu estou de acordo que se diminua o peso da despesa, porque a CP tem um grande déficit e tem uma dívida muito grande. Mas acontece que há certas despesas que, na minha opinião, não devem ser cortadas, ou então se for cortadas uma coisa ligeira, de maneira que não se prejudique a oferta que há. Porque a CP, aquilo que vende e aquilo que dá às pessoas são os seus comboios, passageiros neste caso, que é o que mais interessa. Mas a CP, pura e simplesmente, e durante muitos anos, a CP tinha essa tradição, como aliás todas as redes ferroviárias europeias tinham essa tradição, de fazer isto. Eu tenho aqui um horário da CP de 1976, o tal horário que fez, que está na origem da Lisfera, o horário que eu, em 2 dias, decorei por completo tudo o que está aqui, e nunca mais me esqueci das linhas e das estações e da rede ferroviária portuguesa. Este era o horário de verão de 1976 e, quando acabou o verão, a CP depois fez o horário de inverno. Portanto, a CP fazia como a Renfe, a SNCF, a FIES de Itália, a Detspan, por aí fora, todas elas faziam 2 horários por ano. O horário de verão, que é este, e o horário de inverno. E a CP tinha essa tradição até há poucos anos. Mas depois começaram a fazer anual e depois até que acabou por desaparecer. E hoje não se consegue. Ainda há redes ferroviárias que fazem, mas a maior parte delas já acabou com isso. Portanto, as pessoas têm os folhetos que são entregues nas estações de maneira gratuita, que muitas vezes estão esgotados. E isso é muito. Por exemplo, eu estou agora aqui no Algarve, como as pessoas sabem, desde há vários anos, e eu já tenho visto, quer em Faro, quer em Olhão, quer noutras estações também, noutros locais, as pessoas pedirem horários. Olha, eu quero o horário do Intercidades, ou do Pendular, ou do Regional, e o funcionário da CP dizer: olha, não tenho, está escutado, estamos à espera de receber mais. Ora, isto é a pior imagem e é o pior serviço que se pode fazer. Eu já vi as pessoas depois serem encaminhadas: olha, faz favor de ver ali que está ali exposto na estação, está ali fixado, ali o horário, pode ver dali, e a pessoa está a pôr num papel. E outros, já vi uma pessoa também a reclamar e disse: vocês não têm horário, não sei o quê. Olha, eu vou ali, vou ali, neste caso era a Eva, vou ali à Eva e eles dão-me o horário e tenho um serviço melhor. Pronto, foi aquilo que eu ouvi dizer de uma pessoa que estava à minha frente. Portanto, eu penso que perante estes custos todos e perante esta redução, a CP não pode cortar aí. Eu sou a favor, claro que também é uma grande comodidade que antes não existia. Uma pessoa pode estar em casa no escritório, eu posso estar
aqui onde faço o meu trabalho, e ir à internet, comprar os bilhetes, ver os horários, imprimir o PDF, que depois, quando fica imprimido, fica muito pequeno, as letras ficam muito pequenas, tem dificuldade em ler. Quando a CP fazia, e agora não está a fazer já há algum tempo, só faz do pendular, se comecei. Mas para as outras linhas com os horários originais, em muitas delas está esgotado, outras ainda existem. E depois, quando a CP faz esses horários, já são difíceis de ler, porque em algumas linhas que têm muito serviço e têm muita oferta, é tudo condensado para ficar numa folha e às vezes consegue-se ler com dificuldade. E através do PDF, ainda mais pequeno fica. Portanto, é uma coisa que se pode. No monitor do computador consegue-se aumentar o tamanho da letra e ver-se melhor, né? Mas se vamos imprimir, fica realmente, não fica muito católico aquilo. Portanto, temos essas vantagens, mas para mim eu acho que é condenável que se tenha, tanto que a CP, que a Renfe e a SNCF e as outras redes tenham deixado pura e simplesmente de fazer os horários. Eu sei que aquilo tem custos. Por exemplo, o da CP tem alguns custos, tinha alguns custos. Não era assim uma grande fortuna. Sei que não se vendiam todos, que a CP fazia aquelas quantidades X e depois fazia a permuta com as outras redes ferroviárias através das normas da OIC. Não sei se os meus amigos sabem, mas desde há muitos anos que a CP promovia, a CP e a OIC promovia entre as suas redes que se fizessem a permuta de horários, ou seja, a CP recebia 30, 40 horários da SNCF e da Renfe, que depois distribuía para as principais estações ferroviárias da nossa rede e também mandava para algumas agências de viagens. E a CB também, a Fergráfica, fazia 10 mil exemplares ou 15 mil, dos quais, por exemplo, 10 mil eram para venda e os outros, 2 mil ou 3 mil, eram para ser distribuídos às agências de viagens em Portugal, que trabalhavam com a CP, e também para mandar para a SNCF, mandavam 30 ou 40, e para a Renfe, e para a Itália e por aí fora. Portanto, os custos, por exemplo, e o horário da SNCF, por exemplo, eu recordo quando fiz o Interrail em 1986, fiz na altura, comprei muita documentação ferroviária e comprei na altura o horário da SNCF. E já naquela altura, estou a falar em 86, custou-me 6 ou 7 contos. Portanto, aquilo são vários livros, aquilo tudo junto, eram vários livros colecionáveis, porque a rede estava dividida em pelo menos 5 zonas. Portanto, aquilo eram 6 ou 7 livros, todos juntos, que faziam um livro bastante grande. Portanto, tinha alguns custos na produção da despesa para as redes fazer os horários. E pronto, não se vendiam todos, mas isto é fundamental fazer. Porque o horário, por exemplo, imaginemos, estamos em 1966. Eu aqui neste horário tenho os horários dos comboios todos. Claro que durante o verão poderia a CP suprimir um ou modificar outro, mas não havia grandes alterações. Mas estava sempre dentro, em vigor, tudo o que estava aqui. Mas além disso, tinha as tarifas, quanto é que custava um bilhete, eu podia saber aqui. Tinha a explicação para cada oferta, o Interrail, o transporte em comboios de tramvias, estou a ver aqui, cadeias quilométricas, vias, pessoas. Tinha o detalhe, toda a explicação, tinha os telefones, as ações. Ou seja, se a CP, imaginemos, que via este vídeo e dizia assim: nós, para o próximo verão, vamos voltar a fazer o horário de verão da CP. Vamos pôr toda a nossa oferta. As pessoas podiam comprar este livro e ter toda a informação que a CP dispersa através de muitas flyers, através de muita informação. Não deixa, quer dizer, não quer dizer que deixasse de fazer aquilo que faz, pode fazer. Mas os horários, portanto, não era para custar 20 contos ou 1000 euros cada horário, mas com um preço razoável, as pessoas compravam, muitas empresas compravam e passavam a ter a informação útil que procuram e que têm que estar a telefonar ou que estar a ver na internet e tudo isso. Portanto, a despesa que se ia ter na feitura de um novo horário tem um certo peso na despesa, mas esse peso tem que ser sempre suportado, não pode ser ocultado, não pode ser desprezado, no sentido de a pessoa querer, o cliente querer um documento destes, uma informação destas e não ter. Isto, por exemplo, também se passa, eu tenho aqui um horário, tanto enquanto que os horários dos caminhos de ferro eram sempre compra, portanto as pessoas tinham que adquirir, seja em Portugal, na Espanha, na França, os horários das companhias de aviação eram sempre oferecidos. Os meus amigos não conhecem esta faceta, mas eu vou revelar também pela primeira vez neste vídeo isto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de transportes, desde que me conheço. Claro que o transporte ferroviário é aquela grande paixão que eu tive e que fez agora, neste verão, 35 anos de dedicação exclusiva e única, e portanto tenho uma competência no saber
que eu penso que foi a melhor oferta que eu fiz a mim próprio. Portanto, domino completamente tudo aquilo que se passa na área ferroviária. Mas nunca desprezei as outras áreas dos modos de transporte. Também gosto muito da aviação comercial, que é aquilo que a seguir a comboios gosto mais. Eu tenho muita documentação, tive muitos horários das companhias de aviação. Também gosto muito, e já agora que estou a falar desta matéria, gosto muito também de transportes marítimos. Fluviais não tem assim muito interesse, mas transportes marítimos, especialmente de contentores, de navegação comercial, não de passageiros. Os cruzeiros gosto de ler e de perceber e de ler os relatórios e contas que me mandam, mas gosto mais do transporte dos petroleiros, dos contentores, desse serviço que se faz. E depois, em último lugar, ver os transportes rodoviários. É aquele que menos interesse tem para mim. Mas, por exemplo, no transporte aéreo, eu tenho aqui o horário que se deixou de fazer. Isto acho que foi o último, que vigorou entre 1 de maio de 2009 e 31 de outubro, portanto, o horário de verão, da Air Berlin. Portanto, a Lufthansa fazia até há poucos anos. Portanto, e aqui tinha os horários todos das companhias de aviação e também os telefones, toda a informação que uma pessoa queria ter. Portanto, isto também acontece no fenómeno do transporte aéreo. Portanto, as companhias de aviação deixaram, a TAP fazia todos os anos também o seu horário de verão e de inverno, portanto, deixaram de fazer. Claro que foi uma despesa que deixou de existir nas companhias ferroviárias e rodoviárias, mas o cliente e as pessoas que utilizam foram muito penalizados com isto. Portanto, acho que não compensou, acho que se devia manter essa despesa e as pessoas dizerem assim: epá, meu amigo, você tem aqui tudo. Olha, eu quero ir para lá e quero fazer esta viagem de avião ou de comboio. Olha, meu amigo, eu posso dar essa informação, mas tem aqui tudo neste livro. Portanto, as pessoas podiam comprar com um preço simbólico os respectivos horários e ter a informação toda que necessitavam ter. Portanto, eu sou frontalmente contra que as companhias ferroviárias tenham desprezado e menosprezado isso e deixado de fazer os seus horários. Acho que é uma coisa importante porque as pessoas podiam, a partir daí, ficar mais informadas, não desprezando também as outras fontes. Né? As pessoas podem também saber através da linha telefónica, indo à internet, indo à própria estação, perguntando e tudo isso. Mas eu acho que o horário que é fundamental existir. Portanto, eu penso que, eu sei que isto não vai acontecer, que as minhas palavras podem ser escutadas, mas que não terão repercussão naquilo que eu gostava que voltasse a acontecer. Se, por exemplo, eu fosse presidente da CP, eu dizia isto, meus amigos, esta despesa não pode ser, não pode deixar de existir. Temos que fazer isto e eu acho que valeria a pena fazer isso. Portanto, fazer novamente o horário para as pessoas terem. Depois também não é fazer o horário e depois passar 2 meses alterarem os serviços todos. Antigamente, eu sou sempre saudoso do antigamente, naquilo que tem de bom e naquilo que é positivo. Não havia grandes mudanças e fazias um serviço com uma oferta mais regular. Eu também compreendo que pode haver uma melhoria da oferta e então não vamos estar à espera que entre em vigor o novo horário de inverno para fazer entrar em vigor essa melhoria. Mas tentar, por exemplo, como os suíços, os caminhos de ferro suíços sempre foram muito certinhos nisso. Eles, mesmo na altura, quando a CP e as outras redes faziam os horários de verão e de inverno, eles foram dos primeiros na Europa a fazer um horário anual, ou seja, entrava em dezembro, a meio do mês de dezembro, e vigorava durante o ano seguinte todo até o mês de dezembro correspondente. E poucas alterações haviam. Portanto, eu acho que era fundamental. Eu preferia não anual, mas sim 2 vezes por ano, horário de inverno e horário de verão. E então ter toda a informação, ter tudo aquilo que as pessoas necessitam saber. Pronto, era isto que eu vos queria falar no Violivre de hoje, que para mim acho que é uma falha que eu noto já há vários anos e que acho que não devia ter ocorrido. Acho que foi um erro grave, seja as companhias ferroviárias ou as companhias aéreas, deixarem de fazer aquilo que é o mais importante, ou seja, o documento que dá ao cliente, que revela ao cliente a oferta que essa operadora de transporte ferroviário ou aéreo faz. Meus amigos, até ao próximo domingo, se Deus quiser.